Karl Marx. 2. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. 2. Retomemos o fio evolutivo dos eventos. A história da Assembleia Nacional Constituinte a partir das jornadas de junho é a história do domínio e da dissolução da facção burguesa republicana, ou seja, daquela facção conhecida pelo nome de republicanos tricolores, republicanos puros, republicanos políticos, republicanos formalistas etc. Sob a monarquia burguesa de Luiz Felipe, essa facção havia constituído a oposição republicana oficial e, em consequência, uma parcela reconhecida do mundo político daquela época. Ela possuía os seus representantes nas câmaras e tinha a imprensa como um âmbito de atuação importante. O seu órgão parisiense, o Nacional, era, à sua maneira, tão respeitável quanto o Jornal des Débats. Essa posição assumida sob a monarquia constitucional correspondia bem ao seu caráter. Não se tratava de uma facção da burguesia unida por elevados interesses comuns, nem demarcada por condições peculiares de produção. Tratava-se, antes, de uma cotericórdia de burgueses, escritores, advogados, oficiais e funcionários públicos de mentalidade republicana cuja influência estava baseada nas antipatias pessoais do país contra Luiz Felipe, nas reminiscências da velha república, na fé republicana de um punhado de entusiastas, mas sobretudo no nacionalismo francês, cujo ódio contra os tratados de Viena e contra a aliança com a Inglaterra eles mantinham permanentemente aceso. Grande parte dos adeptos que o Nacional possuía sob Luiz Felipe se deviam a esse imperialismo dissimulado, que, mais tarde, sob a República, pôde contrapor-se a ele como concorrente aniquilador na pessoa de Luiz Bonaparte. O Nacional combatia a aristocracia financeira como fazia o resto da oposição burguesa. A polêmica contra o orçamento, que, na França, ocorreu precisamente em conexão com o combate à aristocracia financeira, propiciava uma popularidade tão fácil e um material tão rico para ledingar artigos editoriais puritanos que não podia deixar de ser explorada. A burguesia industrial era-lhe grata por sua defesa servil do sistema alfandegário protecionista francês, que ele, entretanto, acolheu mais por razões nacionalistas do que por razões de economia nacional. A burguesia como um todo ficava agradecida por suas denúncias rancorosas do comunismo e do socialismo. No mais, o Partido do Nacional era puramente republicano, isto é, reivindicava uma forma republicana em lugar da forma monárquica do domínio burguês e queria sobretudo ficar com a parte do leão nesse domínio. Ele não tinha clareza nenhuma sobre as condições dessa transformação. Em contrapartida, o que para ele estava claro como o sol e foi declarado publicamente nos banquetes reformistas do último período de Luiz Felipe era sua impopularidade junto aos pequeno-burgueses, democratas e particularmente junto ao proletariado revolucionário. Esses republicanos puros, como costumam ser os republicanos puros, já estavam dispostos a se contentar, no primeiro momento, com a regência da duquesa de Orleans, quando irrompeu a Revolução de Fevereiro e reservou um lugar no governo provisório aos seus representantes mais conhecidos. Eles naturalmente ganharam de antemão a confiança da burguesia e a maioria na Assembleia Constituinte. A comissão executiva constituída pela Assembleia Nacional Reunida excluiu imediatamente do governo provisório os elementos socialistas, e o Partido do Nacional valeu-se da insurreição de junho para destituir também a comissão executiva e, desse modo, livrar-se dos seus rivais mais próximos, os republicanos pequeno-burgueses ou democratas, Ledru Rollin etc. Cavaignac, o general do Partido Burguês Republicano, que comandou a Batalha de Junho, tomou o lugar da comissão executiva com uma espécie de poder ditatorial. Marrast, ex-redator em chefe do Nacional, perpetuou-se como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, e os ministérios, assim como todos os demais postos importantes, couberam aos republicanos puros. Desse modo, a facção burguesa republicana, que há muito se vira como herdeira legítima da monarquia de Júlio, viu superados os seus ideais. Ela, no entanto, não chegou ao poder como havia sonhado sob Luiz Felipe, isto é, mediante uma revolta liberal da burguesia contra o trono, mas por meio de uma rebelião do proletariado contra o capital, rebelião que foi metralhada. O que ela tinha imaginado que seria o mais revolucionário dos eventos, na realidade sucedeu como o mais contra-revolucionário dos eventos.
O fruto lhe caiu no colo, mas caiu da árvore do conhecimento e não da árvore da vida. O domínio exclusivo dos burgueses republicanos durou apenas de 24 de junho a 10 de dezembro de 1848. Ele se resume à formulação de uma Constituição republicana e ao Estado de Sítio de Paris. A nova Constituição consistiu, no fundo, apenas numa edição republicanizada da Carta Constitucional do Proletariado, de 1830. O pleito censitário de base estreita da monarquia de julho, que excluiu inclusive uma grande parcela da burguesia do domínio político, era incompatível com a existência da República Burguesa. A Revolução de Fevereiro proclamou imediatamente a vigência do sufrágio universal direto em lugar da lei censitária. Os burgueses republicanos não puderam mais desfazer esse acontecimento. Tiveram de contentar-se com acrescentar a determinação restritiva dos 6 meses de residência no domicílio eleitoral. A velha organização da administração, do sistema comunitário, da jurisprudência, do exército etc. continuou intacta, ou os pontos em que a Constituição introduziu alterações disseram respeito ao índice de conteúdos e não ao conteúdo, à denominação e não ao assunto. O inevitável Estado-Maior das Liberdades de 1848, ou seja, liberdade pessoal, liberdade de imprensa, de expressão, de associação, de reunião, de ensino e religião etc., recebeu um uniforme constitucional que o tornou inviolável. Cada uma dessas liberdades foi proclamada como direito incondicional do citoyen em francês, cada uma, porém, dotada da nota marginal de que seriam irrestritas enquanto não fossem limitadas pelos mesmos direitos dos outros e pela segurança pública, ou por leis que visam mediar justamente essa harmonia das liberdades individuais entre si com a segurança pública. Por exemplo, os cidadãos têm o direito de se associar, de reunir-se de modo pacífico e sem armas, de peticionar e expressar as suas opiniões por intermédio da imprensa ou como quer que seja. O gozo desses direitos não sofrerá nenhuma restrição, a não ser pelos mesmos direitos de outros e pela segurança pública. Capítulo 2 da Constituição Francesa, parágrafo 8. O ensino é livre. A liberdade de ensinar deve ser gozada nas condições fixadas em lei e sob a supervisão do Estado. Idem. Parágrafo 9. A residência de cada cidadão é inviolável exceto nas formas prescritas pela lei. Capítulo 2, parágrafo 3. Etc, etc. Assim, a Constituição constantemente remete a leis orgânicas futuras que devem detalhar aquelas notas marginais e regular o gozo dessas liberdades irrestritas de tal maneira que não entrem em choque umas com as outras nem com a segurança pública. Mais tarde, essas leis orgânicas foram implementadas pelos amigos da ordem e todas aquelas liberdades foram regulamentadas de tal modo que a burguesia, ao gozar delas, não ficasse chocada ao ver as demais classes gozarem dos mesmos direitos. Quando ela proibiu aos outros essas liberdades ou lhes permitiu gozá-las sob condições que implicavam outras tantas armadilhas policiais, isso sempre ocorreu apenas no interesse da segurança pública, isto é, da segurança da burguesia, como prescreve a Constituição. Em consequência, ambos os lados se reportam, posteriormente e com toda razão, à Constituição, tanto os amigos da ordem que suprimiram todas aquelas liberdades quanto os democratas que exigiram o seu cumprimento. Isso se deve ao fato de que cada parágrafo da Constituição contém a sua própria antítese, a sua Câmara Superior e a sua Câmara Inferior, a saber, na sentença universal, a liberdade, na nota marginal, a revogação da liberdade. Portanto, enquanto a denominação da liberdade foi respeitada e somente a execução efetiva desta foi impedida, pela via legal, bem entendido, a existência constitucional da liberdade permaneceu incólume, intocada, por mais que a sua existência ordinária tenha sido suprimida. Entretanto, essa Constituição, que tão ociosamente fora feita inviolável, era, como Aquiles, vulnerável em um ponto, não no calcanhar, mas na cabeça, ou, melhor, nas duas cabeças em que resultava: a Assembleia Legislativa, de um lado, o Presidente, de outro. Basta um rápido olhar pela Constituição para perceber que somente os parágrafos que definem a relação do Presidente com a Assembleia Legislativa são absolutos, positivos, sem contradição e não passíveis de distorção. Pois, nesse ponto, os burgueses republicanos consideraram importante assegurar a sua própria posição.
Os parágrafos 45, 70 da Constituição são redigidos de tal maneira que a Assembleia Nacional pode afastar o presidente pela via constitucional, mas o presidente pode afastar a Assembleia Nacional somente pela via inconstitucional, a saber, somente revogando a própria Constituição. Portanto, nesse ponto, ela provoca a sua destruição pela violência. Ela não só santifica a divisão dos poderes, como a Carta de 1830, mas a amplia até a contradição insuportável. Na Constituição de 1848, o jogo dos poderes constitucionais, como Guizot chamou a querela parlamentarista entre o poder legislativo e o poder executivo, dá-se constantemente na base do vá que vale a mesa. De um lado, estão 750 representantes do povo eleitos e reelegíveis pelo sufrágio universal, que compõem uma Assembleia Nacional não controlável, indissolúvel e indivisível que goza de onipotência legislativa, que decide em última instância sobre guerra, paz e contratos comerciais, detém o direito exclusivo de conceder anistia e por sua permanência domina o primeiro plano do cenário. Do outro lado, o presidente, com todos os atributos do poder real, tendo competência para nomear e destituir os seus ministros independentemente da Assembleia Nacional, tendo nas suas mãos todos os meios do poder executivo para distribuir todos os postos, ou seja, para decidir, no caso da França, sobre nada menos que 1,5 milhão de existências, porque esse é o número dos que dependem dos 500 mil funcionários públicos e dos oficiais de todas as patentes. Ele tem a proteção do conjunto das Forças Armadas. Ele goza do privilégio de poder indultar criminosos individuais, suspender a atividade das guardas nacionais, destituir com o consentimento do Conselho de Estado os conselhos gerais, cantonais e comunitários eleitos pelos próprios cidadãos. A iniciativa e a condução de todos os contratos com o exterior são prerrogativa sua. Enquanto a Assembleia está constantemente atuando no palco e exposta à luz do dia da crítica ordinária, o presidente leva uma vida abscôndita nos Campos Elíseos, mais precisamente, com o artigo 45 da Constituição diante dos olhos e dentro do coração, o qual saúda diariamente com as seguintes palavras: Frere, io fault morir. Irmão, morrer é preciso. No segundo domingo do belo mês de maio, no 4º ano de tua eleição, acaba o teu poder. Naquele dia, a tua glória chegará ao fim, a peça não será encenada 2 vezes, e se tiveres dívidas, trata de quitá-las em tempo hábil com os 600 mil francos que a Constituição despendeu contigo, a não ser que prefiras marchar para Clichy na segunda-feira daquele belo mês de maio. Quando uma Constituição confere desse modo ao presidente o poder de fato, ela procura assegurar à Assembleia Nacional o poder moral. Abstraindo do fato de que é impossível criar um poder moral por meio de parágrafos legais, a Constituição novamente revoga a si própria nesse ponto, ao fazer com que o presidente seja eleito por todos os franceses por meio do voto direto. Enquanto os votos da França se fragmentam pelos 750 membros da Assembleia Nacional, no caso do presidente, eles se concentram em um só indivíduo. Enquanto cada representante popular individual representa apenas este ou aquele partido, esta ou aquela cidade, esta ou aquela cabeça de ponte, ou meramente a necessidade de eleger um 750º qualquer, do qual não se examina detidamente nem a causa nem a pessoa, ele é o eleito da nação, e o ato de elegê-lo é o grande trunfo que o povo soberano joga uma vez a cada 4 anos. A Assembleia Nacional eleita se encontra numa relação metafísica, mas o presidente eleito numa relação pessoal com a nação. A Assembleia Nacional certamente apresenta, em cada um dos seus representantes, as múltiplas facetas do espírito nacional, mas no presidente esse espírito se encarna. O presidente possui em relação à Assembleia uma espécie de direito divino, pois ele detém o seu cargo pela graça do povo. Tétis, a deusa do mar, profetizou a Aquiles que ele morreria na flor da juventude. A Constituição, que, como Aquiles, tinha o seu ponto fraco, também intuiu, como ele, que deveria falecer prematuramente.
Bastou aos republicanos puros, os membros da Constituinte, lançar um olhar das nuvens da sua república ideal para o mundo profano para reconhecer como crescia diariamente a arrogância dos monarquistas, dos bonapartistas, dos democratas, dos comunistas e o seu próprio descrédito à medida que se aproximavam da consumação da sua grande obra de arte legislativa, não sendo necessário que Tétis deixasse um mar para contar-lhes esse segredo. Eles procuraram driblar a fatalidade de modo constitucionalmente esperto mediante o parágrafo 111 da Constituição, segundo o qual toda proposta de revisão da Constituição deveria ser submetida a 3 debates sucessivos, com intervalo de um mês inteiro entre eles, e aprovada por pelo menos 3/4 dos votos, pressuposto ainda que votem no mínimo 500 membros da Assembleia. Isso representou apenas a tentativa impotente de, ainda na condição de minoria parlamentar, como profeticamente em espírito já se vislumbravam, exercer um poder que, naquele momento em que dispunham da maioria parlamentar e de todos os recursos do poder governamental, diariamente lhes ia escapando um pouco mais das suas fracas mãos. Por fim, em um parágrafo melodramático, a Constituição se confiou à vigilância e ao patriotismo do povo francês como um todo, assim como de cada francês em particular, depois de ter confiado, em outro parágrafo, os vigilantes e patrióticos à atenção terna e altamente diligente da Suprema Corte, Haute Cour, especialmente criada por ela para isso. Isso foi a Constituição de 1848 que, no dia 2 de dezembro de 1851, não foi derrubada por uma cabeça, mas desabou ao contato com um simples chapéu. Na verdade, não foi um chapéu qualquer, mas um chapéu napoleônico de 3 pontas. Enquanto na Assembleia os burgueses republicanos estavam ocupados em ruminar, discutir e votar essa Constituição, fora da Assembleia, Cavaignac mantinha Paris em estado de sítio. O estado de sítio de Paris foi a parteira que ajudou a Constituinte no trabalho de parto da sua criação republicana. Mesmo que a Constituição mais tarde tenha sido eliminada pela baioneta, não se pode esquecer que foi igualmente pela baioneta, mais precisamente, pela baioneta voltada contra o povo, que ela teve de ser protegida já no ventre materno e foi pela baioneta que ela teve de ser trazida ao mundo. Os antecessores dos honoráveis republicanos haviam feito com que o seu símbolo, a tricolor, percorresse toda a Europa. Estes, por seu turno, produziram uma invenção que por si mesma traçou o seu caminho por todo o continente, mas sempre regressou à França com amor renovado, até adquirir direito de cidadania na metade dos seus departamentos: o estado de sítio. Excelente invenção, periodicamente utilizada em cada crise subsequente no curso da Revolução Francesa. Porém, caserna e bivac, que eram postos periodicamente sobre a cabeça da sociedade francesa para comprimir o seu crânio e emudecê-la. Sabre e mosquete, aos quais periodicamente se permitia que julgassem e administrassem, tutelassem e censurassem, fizessem o trabalho da polícia e dos vigilantes noturnos. Bigode e farda, que periodicamente eram trombeteados como a suprema sabedoria da sociedade e como regentes desta, não acabaria ocorrendo necessariamente à caserna e ao bivac, ao sabre e ao mosquete, ao bigode e à farda que seria preferível salvar a sociedade de uma vez por todas, proclamando seu próprio regime como regime supremo e livrando a sociedade burguesa inteiramente da preocupação de governar a si própria. A caserna e o bivac, o sabre e o mosquete, o bigode e a farda necessariamente acabariam tendo essa ideia, tanto mais porque, nesse caso, poderiam esperar melhor remuneração em dinheiro devido ao merecimento majorado, ao passo que, no caso do estado de sítio apenas periódico e dos salvamentos momentâneos da sociedade por solicitação dessa ou daquela facção da burguesia, pouca coisa sólida sobrava além de alguns mortos e feridos e algumas caretas amistosas dos cidadãos. Os militares não deveriam, enfim, agir também no seu próprio interesse, brincando de estado de sítio e sitiando ao mesmo tempo as bolsas burguesas. Aliás, não se deve esquecer, diga-se de passagem, que, neste exato instante, o coronel Bernard, o mesmo presidente da comissão militar que sob Cavaignac providenciou a deportação sem julgamento de 15.000 insurgentes, está novamente atuando na liderança das comissões militares em atividade em Paris.
Mediante o estado de sítio de Paris, os republicanos puros e honoráveis instalaram o viveiro no qual se criariam os pretorianos do dia 2 de dezembro. Em contrapartida, eles merecem um voto de louvor porque, no momento em que tiveram à sua disposição o poder nacional, em vez de exagerar o sentimento nacionalista, como fizeram sob Luís Filipe, passaram a rastejar diante do estrangeiro. Em vez de libertar a Itália, permitiram que ela fosse reconquistada por austríacos e napolitanos. A eleição de Luís Bonaparte para presidente no dia 10 de dezembro de 1848 pôs fim à ditadura de Cavaignac e à Assembleia Constituinte. No parágrafo 44 da Constituição está escrito: o presidente da República Francesa jamais poderá ter abandonado a sua condição de cidadão francês. O primeiro presidente da República Francesa, Luís Napoleão Bonaparte, não só havia perdido a sua condição de cidadão francês, não só havia pertencido ao corpo especial de guardas inglês, mas também era um suíço naturalizado. Escrevi em outro lugar mais extensamente sobre a importância da eleição de 10 de dezembro. Não voltarei ao tema neste ponto. É suficiente mencionar aqui que ela constituiu uma reação dos camponeses, que tiveram de arcar com os custos da Revolução de Fevereiro, contra as demais classes da sua nação, uma reação do campo contra a cidade. A sua ressonância foi grande entre as forças armadas, às quais os republicanos do Nacional não haviam proporcionado fama nem pagamento adicional, entre a alta burguesia, que saudou Bonaparte como ponte para a monarquia, e entre proletários e pequeno-burgueses, que o saudaram como punição para Cavaignac. Mais adiante encontrarei ocasião para tratar com mais detalhe a relação entre os camponeses e a Revolução Francesa. A época de 20 de dezembro de 1848 até a dissolução da Constituinte em maio de 1849 compreende a história do ocaso dos burgueses republicanos. Depois de ter fundado uma república para a burguesia, escorraçado o proletariado revolucionário do campo e calado momentaneamente a pequena burguesia democrata, eles próprios foram postos de lado pela massa da burguesia que, com razão, confiscou essa república como a sua propriedade. Essa massa da burguesia, contudo, era monarquista. Uma parte dela, os grandes proprietários de terra, havia governado sob a Restauração e, por conseguinte, era legitimista. A outra parte, os aristocratas financeiros e os grandes industriais, havia governado sob a monarquia de Júlio e, por conseguinte, era orleanista. Os altos dignitários das Forças Armadas, da Universidade, da Igreja, do Barreal/do Tribunal, advocacia, da Academia e da imprensa se distribuíram pelos dois lados, ainda que em proporções desiguais. Na República Burguesa, que não era chamada pelo nome de Bourbon nem pelo nome de Orleans, mas pelo nome de capital, eles haviam descoberto a forma de Estado em que poderiam governar conjuntamente. A insurreição de junho já os havia unificado no Partido da Ordem. A primeira coisa a fazer então era eliminar a coterie dos burgueses republicanos, que ainda detinha os seus assentos na Assembleia Nacional. Na mesma proporção em que haviam sido brutais no abuso da violência física contra o povo, esses republicanos puros foram covardes, subservientes, pusilânimes, abatidos, incapazes de lutar no seu recuo quando era hora de afirmar o seu republicanismo e a sua autoridade legislativa frente ao poder executivo e aos monarquistas. Não me cabe contar aqui a história vergonhosa da sua dissolução. Foi um passamento, não um ocaso. A sua história saiu de cena definitivamente. No período subsequente, eles figuraram, seja dentro da Assembleia, seja fora dela, só mais como memórias que parecem ganhar vida novamente quando se volta a tratar da meira designação república e sempre que o conflito revolucionário ameaça chegar ao seu nível mais baixo. Comento de passagem que o jornal que deu nome ao partido, o Nacional, converteu-se ao socialismo no período seguinte. Antes de concluirmos este período, devemos fazer um retrospecto dos dois poderes, um dos quais destrói o outro no dia 2 de dezembro de 1851, ao passo que, de 20 de dezembro de 1848 até a resignação da Constituinte, haviam vivido em relação conjugal. Referimos-nos a Luís Bonaparte, de um lado, e ao partido dos monarquistas coligados, ao partido da Ordem, da alta burguesia, de outro.
Ao assumir a presidência, Bonaparte compôs imediatamente um ministério do Partido da Ordem, à frente do qual colocou Odilon Barrot, nota bene, o antigo líder da facção mais liberal da burguesia parlamentarista. O Sr. Barrot finalmente havia conseguido capturar o ministério, cujo espectro o estivera perseguindo desde 1830, e mais do que isso, a presidência desse ministério. Porém, não como havia imaginado sob Luís Filipe, como o chefe mais avançado da oposição parlamentarista, e sim com a tarefa de acabar com um parlamento, e como aliado de todos os seus arqui-inimigos, ou seja, dos jesuítas e legitimistas. Ele acabou levando a noiva para casa, mas só depois de ela ter se prostituído. O próprio Bonaparte aparentemente se eclipsou por inteiro. Aquele partido agia por ele. Já na primeira sessão do Conselho Ministerial foi decidida a expedição a Roma, que se acordou fazer pelas costas da Assembleia Nacional, arrancando desta sob um falso pretexto os meios para realizá-la. Deu-se início, assim, a uma engambelação da Assembleia Nacional e a uma conspiração secreta com os poderes absolutistas do exterior contra a República Romana Revolucionária. Foi exatamente dessa mesma maneira que Bonaparte preparou o seu golpe de 2 de dezembro contra o legislativo monarquista e a sua República Constitucional. Não esqueçamos que o mesmo partido que, em 20 de dezembro de 1848, compôs o Ministério de Bonaparte, no dia 2 de dezembro de 1851 constituiu a maioria da Assembleia Nacional Legislativa. Em agosto, a Assembleia Constituinte havia decidido dissolver-se depois de elaborar e promulgar toda uma série de leis orgânicas que deveriam complementar a Constituição. O Partido da Ordem lhe propôs, através do seu representante Rapial, no dia 6 de janeiro de 1849, que deixasse de lado as leis orgânicas e decidisse, antes, a sua própria dissolução. Não só um ministério com o Sr. Odilon Barrot à frente, mas também todos os membros monarquistas da Assembleia Nacional bradavam-lhe, naquele momento, que a sua dissolução seria necessária para estabelecer o crédito, para consolidar a ordem, para acabar com o Estado provisório indefinido e para fundar um Estado definitivo, que ela estaria atrapalhando a produtividade do novo governo e procurando prolongar a sua existência por puro ressentimento, que o país estaria cansado dela. Bonaparte tomou nota de todas essas invectivas contra o poder legislativo, aprendeu-as de cor e, no dia 2 de dezembro de 1851, mostrou aos monarquistas parlamentaristas que aprenderá com eles. Repetiu contra eles as suas próprias palavras-chave. O Ministério de Barrot e o Partido da Ordem não pararam por aí. Eles estimularam petições à Assembleia Nacional em toda a França, solicitando que esta fizesse o favor de desaparecer. Desse modo, inflamaram as massas não orgânicas do povo contra a Assembleia Nacional, a expressão constitucionalmente organizada do povo. Eles ensinaram Bonaparte a apelar ao povo frente às assembleias parlamentares. Em 29 de janeiro de 1849, finalmente havia chegado o dia em que a Assembleia Constituinte deveria decidir sobre a sua própria dissolução. A Assembleia encontrou o prédio em que realizava as suas sessões ocupado pelos militares. Changarnier, o general do Partido da Ordem, que detinha o comando supremo unificado da Guarda Nacional e das tropas de linha, promovia uma grande parada militar em Paris, como se alguma batalha fosse iminente, e os monarquistas coligados declararam à Assembleia Constituinte em tom de ameaça que se faria o uso de violência caso ela não acedesse. Ela acedeu e só conseguiu negociar a sua sobrevivência por um curto espaço de tempo. Que diferença há entre o 29 de janeiro e o coup d'état de 2 de dezembro de 1851, além de ter sido desferido com Bonaparte pelos monarquistas contra a Assembleia Nacional Republicana? Aqueles senhores não se deram conta ou não quiseram se dar conta de que Bonaparte usou o 29 de janeiro de 1849 para fazer com que uma parte das tropas desfilasse diante dele nas Tulherias, lançando mão com avidez justamente dessa primeira exibição pública do poder militar contra o poder parlamentar para indicar que se portaria como um Calígula. A única coisa que eles viram foi o seu Changarnier.
Outro motivo que, de modo especial, levou o Partido da Ordem a abreviar a força a existência da Assembleia Constituinte foram as leis orgânicas que deveriam complementar a Constituição, como a Lei do Ensino, a Lei da Cultura, etc. Para os monarquistas coligados, era da maior importância que eles próprios fizessem essas leis e não os republicanos, que já haviam ficado desconfiados. É que entre essas leis orgânicas se encontrava também uma lei sobre as responsabilidades do presidente da República. Em 1851, a Assembleia Legislativa estava justamente ocupada com a redação de uma lei desse tipo, quando Bonaparte se antecipou a esse golpe mediante o golpe de 2 de dezembro. O que não teriam dado os monarquistas coligados, na sua campanha parlamentar no inverno de 1851, para ter a lei de responsabilidade pronta à sua disposição, e mais exatamente redigida por uma Assembleia desconfiada, hostil, republicana. Depois de a Assembleia Constituinte ter quebrado com as próprias mãos a sua última arma no dia 29 de janeiro de 1849, o Ministério de Barrot e os adeptos do Partido da Ordem a acusaram até a morte, não deixaram passar nada que a pudesse humilhar, arrancando dela, em sua fraqueza desesperadora, leis que lhe custaram junto ao público o resto de respeito de que ainda gozava. Bonaparte, ocupado com a sua ideia fixa napoleônica, foi suficientemente petulante para explorar publicamente essa humilhação do poder parlamentar. A saber, quando a Assembleia Nacional, no dia 8 de maio de 1849, emitiu um voto de censura ao Ministério por causa da ocupação de Civitavecchia por Oudinot e ordenou que a expedição a Roma fosse reconduzida ao propósito alegado, Bonaparte publicou na mesma noite no Moniteur uma carta a Oudinot em que o felicitou por seus feitos heroicos, portando-se já como um magnânimo protetor das forças armadas em contraposição aos parlamentares borra-papéis. Os monarquistas deram risada. Eles simplesmente o consideravam o seu dupe otário. Por fim, quando Marrast, o presidente da Assembleia Constituinte, por um momento acreditou que a segurança da Assembleia estava ameaçada e, baseado na Constituição, requeriu um coronel com seu regimento, o coronel se recusou a obedecer, recorreu à disciplina hierárquica e remeteu Marrast a Changarnier. Este o dispensou desdenhosamente, comentando que não gostava das baionetas inteligentes. Em novembro de 1851, quando os monarquistas coligados quiseram começar a briga decisiva contra Napoleão, procuraram aprovar, mediante a sua famigerada Lei dos Questores, o princípio da requisição direta das tropas pelo presidente da Assembleia Nacional. Um dos generais, Le Flot, havia assinado o projeto de lei. Foi em vão que Changarnier votou a favor do projeto e Thiers prestou homenagem à prudente sabedoria da anterior Assembleia Constituinte. O ministro da Guerra, St. Arnaud, respondeu-lhe como Changarnier havia respondido a Marrast, e isto sob os aplausos da montanha. Assim sendo, foi o próprio Partido da Ordem, quando ainda não era Assembleia Nacional, quando era apenas Ministério, que estigmatizou o regime parlamentarista. E foi ele que berrou quando dia 2 de dezembro de 1851 expulsou esse regime da França. Desejamos-lhe boa viagem.